Olá pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre os ambientes aquáticos, em especial a região costeira. Então, pessoal, pelo tamanho do nosso país, já dá para imaginar que temos um vasto litoral. E ele começa desde lá do Amapá, lá no norte, passa pelo Nordeste, pelo Sudeste e chega lá no Rio Grande do Sul, né? Que é o sul do nosso país. Então, se observarmos aqui no mapa, vamos compreender esse vasto litoral que temos. Olha só, enorme. E ele é banhado pelo Oceano Atlântico. O nosso litoral, ele realiza inúmeras atividades, desde a pescaria, turismo, extração de petróleo, entre outras atividades. Ele é muito importante para a nossa economia, por isso que precisamos ficar um pouquinho de olho como ele está sendo utilizado, ok? E na aula de hoje, nós vamos estudar sobre a zona costeira. Tá? Por isso que eu começo iniciando com o litoral, para que vocês possam analisar o tamanho do nosso litoral, desde onde ele começa, até onde ele termina, para que a gente possa compreender os outros, né, ambientes que nós iremos estudar na aula de hoje. Vamos lá? Então, pessoal, a zona costeira, ela é uma região de transição entre um ambiente terrestre e um ambiente aquático, ou entre a terra e o ambiente aquático, tá certo? E o nosso litoral, ele vai existir vários ecossistemas próximo à costa. E cada um desses ecossistemas, eles vão ter características próprias. Por exemplo, em relação à fauna, à flora, cada um desses ecossistemas tem alguns indivíduos que são próprios daqueles locais. E por observar esses indivíduos, nós já conhecemos o local de onde estamos falando, dá para a gente entender um pouquinho mais sobre eles. E os principais ecossistemas brasileiros que estão associados ao litoral são os manguezais, a restinga, os costões rochosos, a praia e os recifes. O primeiro ecossistema que vamos estudar é o manguezal. Ele também é conhecido como floresta de mangue e eles são encontrados em vários locais da nossa costa brasileira. E estas regiões onde ocorrem os manguezais são exatamente os locais onde o mar se encontra com o rio. E esses locais eles são ricos em nutrientes porque todo o nutriente que é carregado pelo rio são depositados nos manguezais. Os manguezais, eles têm característica alagada, lodosa. Por quê? Porque durante, né, boa parte do dia, a região do manguezal ela fica submersa sob água. Ela depende um pouquinho das marés, né? Dependendo do momento, ela fica cheia, depois seca. Vocês têm um pouco talvez de experiência, porque moramos numa cidade que ela é coberta, né? Assim, rodeada, na verdade, de manguezais. Em algum momento ou outro, a gente acaba passando próximo desses locais. E além desta característica do solo lodoso, né, e alagado, existe também a presença desta mistura da água do rio com a água do mar, que formam água salobra. E outra característica também importante é que esses locais eles são mal arejados, ou seja, então eles não são tão ventilados, então ele não tem uma circulação ali de ar, né? E geralmente acaba caracterizando um ambiente mais úmido, pouco quente nessas regiões. Os manguezais, por ter essas características, eles apresentam pouca vegetação. E as que existem, elas precisam, né, encontrar maneiras de se adaptar
nesses locais que são alagados. Por quê? Porque a gente sabe que, de modo geral, né, as plantas, elas necessitam de água para sobreviver, mas água em quantidades adequadas. Senão, acabaria acontecendo o quê? Apodrecendo sua raiz, tendo problema no caule, essas plantas não se desenvolver bem e acabar não conseguindo, né, se desenvolver naquelas áreas. E principalmente ter as trocas gasosas necessárias. Então, as plantas do manguezal, elas não são variadas, como falei anteriormente. As principais características dessas plantas é que seus caules elas são ramificadas e suas raízes elas são pneumáticas, ou seja, as plantas normais que temos no nosso quintal ou que a gente observou perto de alguma mata, as suas raízes elas ficam protegidas pelo solo. As plantas dos manguezais não, as suas raízes geralmente elas estão expostas. Por quê? Porque em algum momento do dia elas acabam sendo submersas pelas águas, como podemos ver na imagem abaixo, né, que a maré está subindo e na primeira imagem a maré está descendo. Então elas precisou ter algumas adaptações para que elas pudessem sobreviver neste ambiente. O manguezal é fundamental para a reprodução de muitas espécies. Nela vivem diversos tipos de animais, como molusco, caranguejo, poliqueto, peixes, aves, répteis e mamíferos. Então, podemos ver que existe, né, uma diversidade de indivíduos que vivem naqueles locais. Os peixes, eles se reproduzem no mangue. Mas já existem outros animais, como aves, répteis, mamíferos, eles costumam se alimentar nestes locais. E pelo manguezal, ele ser muito importante por conta da reprodução dos animais, não só dos peixes, porque os caranguejos, né, tem muitas aves que fazem lá seus ninhos em cima das plantas, o peixe-boi, que é um animal também que estava em extinção, né, tem um cuidado muito grande o pessoal lá da Baía da Traição, o caranguejo também, que tem um momento do ano que não pode estar caçando caranguejo, porque senão esses indivíduos já estão com a população baixa, já é um prato típico regional do litoral brasileiro. Então, tem que ter um determinado cuidado com esses indivíduos também. Principalmente por quê? Porque essas áreas, elas já estão sofrendo exploração. E não é de hoje, é uma exploração de muito tempo. Por meio da caça, da pesca, do desmatamento, da construção civil, da construção de indústrias, que acabam não fazendo saneamento básico, jogando todos os dejetos no rio, poluindo essa água. Eles também desmatam parte das áreas que muitas vezes não podem, né? Principalmente as pessoas carentes que moram naquela localidade. Então, é preciso ter um cuidado melhor, uma visão melhor para essas áreas, porque existem vários processos, né? Ou seja, ações humanas, na verdade, que acaba acometendo, né, prejuízos a esse ecossistema. E se não tiver cuidado, esses indivíduos, eles estão correndo risco de extinção, alguns deles, mas também outros podem chegar a correr em risco de extinção e aqueles que estão em extinção acabar se extinguindo, né? É muito importante cuidar destas áreas. Os costões rochosos é também um tipo de ecossistema que ocorre na nossa costa brasileira. E eles são formados por rochas à beira-mar. E esses ambientes, eles são encontrados em áreas de transição entre o meio aquático e o meio terrestre. Os costões rochosos estão presentes em quase todo o território brasileiro. Ele pode ser acompanhado desde o Maranhão até o Rio Grande do Sul. Então, vamos acompanhar aqui no mapa, desde o Maranhão até o Rio Grande do Sul. Então, toda essa parte aí do nosso litoral, nós podemos encontrar regiões onde esteja a característica
costões rochosos, ou seja, aqueles locais onde tem rochas à beira-mar, certo? Os organismos que habitam esses locais são os moluscos, as esponjas do mar, a anêmona do mar e os crustáceos e as algas. Ou seja, nós observamos que são indivíduos que estão ali entre a transição do mar com o ambiente terrestre, que fica naquela parte um pouco rasa do mar, né, próximo à região aqui, né, terrestre. Os ambientes de costões rochosos, eles são salgados e pobres em nutrientes, e muitos impactados pelas ondas do mar. Os organismos que vivem nessas regiões, ou seja, nesses ambientes, eles são adaptados à variação das marés durante o dia. E essas adaptações são a fixação ao substrato e o controle da perca de água. Então, pessoal, nessa imagem, nós podemos observar um pouquinho das adaptações de alguns indivíduos que vivem nesse ambiente. Um exemplo são os mexilhões, que eles estão lá presos ao substrato, e nós podemos observar que a amarela está baixa, né? Então, ela nem está cobrindo as algas e nem os mexilhões. E uma das adaptações desses indivíduos para não estarem sofrendo a agressão das ondas que batem o tempo inteiro na rocha e volta, é exatamente a fixação deles no substrato. E a outra é a adaptação para não perder água, ou seja, para eles não morrerem desidratados, eles têm essa adaptação para que não perder água durante o dia, no momento em que a amarela está baixa, como neste momento aí. Tanto as algas que estão nessa região mais baixa e como os mexilhões que estão um pouco mais acima, tá? Então, existe essa adaptação dos indivíduos para este ambiente. A restinga é um ecossistema que se encontra em áreas próximas ao mar. E as dunas, elas são as partes mais altas da praia, que são montes de areia que vão se acumulando pela ação, né, ou seja, pelo movimento do vento durante algum tempo. A restinga, a sua vegetação, ela é bem característica. Por quê? Porque ela é composta por gramínea, por arbusto, por plantas de pequeno porte. Exatamente por conta do seu solo ser arenoso, não ser muito fértil, não ter muitos nutrientes, então essas plantas elas não conseguem desenvolver plantas de alto porte. Geralmente, se ocorrer alguma planta de alto porte, é porque elas estão bem distantes ao mar. Até porque também a salinidade ela prejudica um pouco o desenvolvimento dessas plantas. Nos locais ali onde tem as dunas, geralmente ocorre vegetações pequenas, principalmente rasteiras, que auxilia ali aquele local, até protegendo aquelas dunas delas correrem erosão do vento, né? Porque o vento é forte, então ele vai formando duna exatamente nesse processo, que vai ventando e as areias vão correndo de um canto a outro. E aqueles locais que tem vegetação, como a gente pode observar nessa imagem aqui abaixo, essas plantas que estão na parte de cima, ela acaba protegendo essas dunas por mais tempo do que aqueles locais que não possuem nenhuma vegetação. Então, assim, a restinga e a duna, eles são ambientes característicos e locais arenosos. Um é bem próximo à praia, né? E o outro também. Só que a diferença está no tipo de vegetação, no tipo de animais que ocorrem naquelas áreas. E aí vai diferenciando uma da outra, tá? Mas o que podemos observar é que esses locais, eles não têm muita vegetação, né, de alto porte, por conta do seu solo. Nas áreas de restinga aparecem animais como ave, mamífero, caranguejo, lagartos, tartaruga marinha e entre outros. E cada vez mais as restingas e as dunas elas vêm sendo exploradas pelo homem. E isto pode trazer sérios problemas. Um deles seria a erosão
dessas áreas pelas ondas do mar. Visto que, se essas áreas elas forem desmatadas, elas podem correr sérios riscos de erosão, porque este solo ele é composto por quê? Por areia, ele é arenoso. Né? Então, se cada vez mais o avanço do mar vai ali, ele vai modificando bastante todo esse ecossistema. Isso faz com que muitos animais acabem migrando, outros até morrendo. Por quê? Porque existe uma perca do seu habitat. Não é mais como natural. Então, muitos desses indivíduos não conseguem se acostumar, né? E aqueles que conseguem escapar acabam migrando e outros acabam morrendo. E se isso não for cuidado, pode ocorrer até uma extinção. Tá certo? Aqui na Paraíba existe um projeto lá que cuida das tartarugas marinhas. Por quê? Porque as tartarugas marinhas, elas são fiéis aos locais onde elas nascem. Então, se elas nascerem aqui na Paraíba, elas vão voltar para Paraíba para colocar os seus ovos para que seus filhotes também nasçam aqui nas praias da Paraíba e depois volte ao oceano. E para quem não sabe, a cidade de Cabedelo ela é muito rica em vegetação de restinga, né? Então, o ecossistema ali de restinga ocorre bastante lá na cidade de Cabedelo e tem áreas que são cuidadas pelo governo, exatamente para que haja uma preservação desse meio ambiente, tá certo? E para que também esses indivíduos que nascem naquelas regiões, que vivem ali, eles não corra esse risco de extinção, né? Por conta do uso e ação humana, tá certo? Então, pessoal, a aula de hoje, ela foi sobre os ambientes aquáticos, principalmente aqueles que ocorrem na nossa costa brasileira. Então, qual foram eles, né? Foram os manguezais, as dunas, a restinga e costões rochosos. Bom, pessoal, que se encontra a fonte da aula de hoje. Se vocês quiserem procurar um pouquinho a mais, pode dar pausa aqui no vídeo e procurar mais informação sobre esses sites. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, nós vamos conversando. E estou com muita saudade de vocês. Um beijo e até mais.